Aqui temos conosco a Ana Gutkowski, de Frederico Westphalen, minha amiga de longa data, também do grupo, né? E ela é psicopedagoga, é reikiana, alquimista, terapêutica floral e por aí vai. Ela tem uma gama gigantesca de informações, conhecimento, experiência e sabedoria. Então, deixamos para ela falar sobre as crianças cristal e índigo, né? Ok. Boa sorte, muita luz. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria, com muita gratidão que estou aqui. Então, um agradecimento especial a esta casa, aos organizadores, ao Luciano, ao Giancarlo, que me trouxe, a Neiva, a Rúbia, que nos recebeu. Enfim, a todos vocês que aqui estão hoje, num domingo, né, do mês de novembro, depois do 11/11, para aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. Enfim, esse é o meu momento aqui eu estou um pouco emocionada, assim, já vou centrar a energia, uma energia muito forte aqui. Então, eu quero dar os parabéns a todos vocês que aqui estão hoje com essa disposição de evoluir, de aprender mais. Tenho a certeza que eu vou aprender muito mais nesse compartilhamento com todos vocês. Então, o tema que eu vou falar é as crianças índigo e cristal na era da luz. Nessa era de transição, de movimento planetário, nós temos crianças diferentes que estão nascendo, com um nível de evolução bem maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Mas tem algo muito especial. Essas crianças hoje já são adultos também, né? Nós temos, então, os adultos, adolescentes, porque eles já vêm de longa data. O tema índigo e cristal na minha vida, eu acredito que ele sempre esteve meio comigo, porque eu sempre me senti um pouco estranha, diferente, aquela coisa de me sentir meio estrangeiro, o que está fazendo aqui, por que eu vim, né, parar nesse plano, então não me encontrava muito. E sempre tive uma conexão muito forte, muito intensa com as crianças, principalmente assim as crianças que eu encontrava ao acaso. Elas vinham, às vezes, vinham conversar comigo, me dar um abraço, um sorriso, às vezes flores eu recebia de crianças, não entendia muito bem por quê. Depois nasceram meus filhos. Meus filhos, tenho 2 índigo e uma cristal, e ali a coisa tem que buscar conhecimento. Eu também fui, então, me descobrindo como um ser índigo e depois, nesse processo de evolução, buscando conhecimento, fui para um pós em terapia floral. Lá, sabe, a preocupação da apresentação do trabalho final e o que eu vou fazer. Todas as colegas, nós éramos em 12, todas as colegas já tinham um tema e eu não tinha a menor ideia do que eu iria falar, além das flores, né? E fiquei um pouco preocupada, mas eu sempre contava minhas histórias das viagens, porque a gente ia de Frederico Westphalen para Porto Alegre, ia andar para cá e para lá, e contava essas histórias, até que um dia uma colega disse: o tema da tua monografia está na tua frente, só você não vê. Daí eu disse: não é? Que tema? O tema das crianças índigo. Aí caiu a ficha, né? E eu fui, então, buscar essa informação e também descobri nos meus filhos e em mim e nas pessoas à minha volta, e muito mais. As crianças, elas surgiam assim, porque você sente um índigo, você sente um cristal, é na energia. Nós estamos falando aqui de vibração diferente. Tem outras coisas que eu já vou colocar para vocês. Existem vários pesquisadores hoje, então, como esse é um tema instigante, eu acredito que todos vocês ou já são pais ou são índigos. Então, quem está aqui é um ser índigo, né? E tem filhos, tem vizinhos, amigos,
crianças à sua volta, com certeza vão identificar. Então, tem muitas pessoas, hoje é um tema que está apenas começando, porque as crianças que estão chegando são cada vez mais evoluídas e vão exigir muito mais de nós, índigos, que já estamos aqui, um preparo energético bem maior. Então, tem muitos pesquisadores, dentre eles, assim, na atualidade, nós temos a Ingrid Canhete, que é uma psicóloga, é gaúcha, e está divulgando bastante, tem vários livros já, mas tem outros, como a Lee Carroll, que seguiram a iniciadora, que foi uma psicóloga americana, Nancy Ann Tapp, uma psicóloga que tinha um dom, que ela mesma se identificava, que ela tinha esse dom de ver as cores nas pessoas. Isso chamava sinestesia. Ela colocava, então, que era uma pessoa comum, mas com um dom extraordinário. Esse talento, hoje se sabe que não é, assim, não tem nada de difícil, é algo que a gente pode desenvolver, mas ela nasceu com esse dom. E ela nasceu em 1931. Tem duas coincidências aqui, eu nem sei se devo falar, mas ela nasceu no mesmo ano que a minha mãe e faleceu no mesmo ano que a minha mãe. É algo assim que sempre mexe comigo quando eu olho para a imagem dela, né? E ela acreditava que ela tinha como missão ensinar as pessoas a consciência do eu e dos outros, para assim perceber o quanto a experiência da vida humana é frágil e preciosa. Então, veja que ela, vendo as pessoas como cores, tá? Como é que ela, através da sinestesia. O que é, então, a sinestesia? É um termo de origem grega, que significa o mesmo que união, ou junção, e sensação. É um fenômeno neurológico, não é uma doença, e sim uma experiência sensorial que pode envolver todas as sensações visuais, tácteis, auditivas, olfativas, gustativas, enfim. E ela é caracterizada pela possibilidade de uma sensação de se combinar com outra, causando uma única impressão. Então, pode acontecer de duas sensações, no caso, ela sentia as pessoas como cores. Mas é um processo cerebral que ocorre de forma involuntária e pode ser desenvolvido. Então, assim como hoje os cientistas dizem que pode ser desenvolvido, né? Então, ela via um arco-íris ao redor de qualquer ser vivo, o que ela chamava de as cores da vida. Essas cores mudam ao longo da vida, com exceção de uma, que é constante. Essa cor constante define a personalidade e dá foco a uma percepção que é única para cada pessoa. Isso é... Ela, inclusive, vendo essas cores, ela classificou as pessoas em essas cores, em cores físicas, mentais, espirituais e uma cor variante, que vem a ser a cor índigo. Ela acreditava, ela tinha muita fé no ser humano, acredito, porque ela considerava assim, que não existe cor ruim. Cada cor tem igual importância nesse grande arco-íris, que é a vida. Então, é muito bonita a percepção que ela tinha do ser humano. Ela desenvolveu uma coisa que hoje é chamada a colorologia, que seria o estudo da personalidade da pessoa através da cor. E, inicialmente, Nancy identificou... Pode passar. Inicialmente, Nancy identificou 11 tonalidades de cores em diferentes pessoas. E até que
em 1960, mais ou menos, 70, ela identificou, então, a 12ª cor, que vem a ser aquela cor variante, que eu falei, que é uma mistura de azul e violeta, que vem a ser a cor índigo. E isso chamou bastante atenção, porque até então ela não tinha ainda percebido com muita nitidez essa cor. E o que ela percebeu? Que essas pessoas que emanavam essa cor, elas eram diferentes. Elas eram diferentes de alguma maneira, tinha uma vibração energética diferente. E ela concluiu, então, que esses índigos, quem ela chamou de índigos, eles vêm com, além de uma vibração energética mais elevada, eles vêm para trazer grandes mudanças em cada um dos níveis da humanidade, seja na educação, seja na parte social, assim, eles vêm para fazer a diferença. Mas o índigo, ele tem algumas características bem diferenciadas, eu acredito que vocês vão se identificar aqui. E uma das coisas mais importantes assim, que o índigo traz é a fama de ser o guerreiro, ser aquele que vem para derrubar as estruturas, e, ao mesmo tempo, ele vem para desenvolver a parte da tecnologia. Então, já vamos identificando aqui. Então, aqui tem a imagem dos golfinhos, porque pela cor, né? E também pela grande conexão que os seres índigo, cristal e todos os demais que estão vindo, que depois eu vou falar, eles têm a conexão com esses seres, seja então até de comunicação, inclusive. Ok. Nesse sistema de informação, de classificação de pessoas, a Nancy encontrou, então, 4 tipos de índigo. Seriam os humanistas, que querem unificar tudo, a frase mote é um mundo, um povo, e a missão é globalizar. Então, eles têm uma mente de globalização, e principalmente globalizar a humanidade por intermédio da tecnologia e da comunicação. O segundo tipo são os artistas ou artísticos. Eles apresentam um dom, um talento que se destaca na parte da arte, da música. É onde eles encontram uma forma de trabalhar a própria energia e de se expressar nesse mundo, né, diferente que eles encontram aqui. Então, tem a parte da criatividade, multitarefas, gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem muita atividade e tem uma espiritualidade bastante forte e em conexão com a fonte universal, que estávamos falando aqui antes, né? Tem os conceituais ou racionais, que possuem, então, muita atividade mental, às vezes por isso precisam bastante da meditação e de atividades que possam centrar, porque a atividade mental é incessante. E aí eles buscam, então, nos jogos, né, videogames, legos, e a esses conceituais ou racionais cabe desenvolver mesmo, criar essa parte da tecnologia. Criar, eles gostam de projetar, de criar jogos, videogames, enfim, criar na parte da tecnologia. E temos os visionários ou interdimensionais, que têm a parte intuitiva muito desenvolvida, né? E uma percepção das coisas muito aguçada. Eu já vou, logo nas características, eu vou esmiuçar um pouquinho mais. E esses visionários ou interdimensionais, eles vêm para criar, então, novos paradigmas sociais na educação. Enfim, eles vêm com uma missão forte para mexer com as estruturas vigentes.
O índigo... Eu atrapalhei aqui com a sua. O índigo, eles... dá para considerar que são os catalisadores da mudança energética no planeta. Eles abrem esse caminho vibracional para uma frequência de luz mais elevada e tem como missão, então, essa parte de alterar sistemas e expressar uma melhoria moral, né? Buscar libertar das velhas dores, relacionamentos que não... Então, eles vêm para trabalhar a parte de ascensão planetária e nesse momento de transição. Eu falei que a Nancy descobriu essa cor em 1960. Então, será que os índigos só chegaram em 1960? Não. Porque, como nós estamos falando aqui em frequência energética, nós estamos falando, sempre vem alguns seres antes, como que para preparar o caminho, para abrir o caminho. Então, nós temos seres índigo, desde, assim, de que se tem mais notícia, sem tirar o nosso índigo, que é o mestre, né? Mestre Jesus, aqui, o avatar da Era de Peixes, nosso primeiro índigo, mas tem notícias de seres que já chegaram, né, na década de 40, 50, enfim, sempre com uma frequência mais elevada, mas ainda num número assim mais esparso, digamos assim, poucos. Na década de 80, 90, eles vêm vindo assim cada vez em maior número, tanto é que hoje dá para dizer que praticamente 100% das crianças que estão nascendo, elas já vêm com uma vibração mais elevada e com nomes diferentes. Eu já vou falar para vocês. Então, o que se pode dizer é que ser índigo é um fenômeno mundial e não escolhe raça, cor, religião, classe social. Eles vêm aonde eles precisam mexer nessa energia, mexer nos padrões, eles chegam ali, né? Por alguma razão, eles vêm exatamente para modificar as estruturas, modificar o que está por ali. Especialmente na parte educacional, familiar, social, é onde eles vieram para mexer, né? E vieram também para fazer em nós esse despertar do amor incondicional. Já vamos falar um pouquinho aqui. Eles têm algumas características especiais, assim. Os índigos trazem o terceiro vértice da energia do triângulo aberto, ou seja, como diz o mestre Giancarlo aqui, mente pura. Ele vai falar mais sobre isso à tarde. Os índigos são muito sensíveis a energias e vibrações, ou seja, chega no ambiente, já sente, ou se está muito densa, ou se está... Então, isso, às vezes, fica incomodado, fica irritado. O índigo, ele por si, já é mais agitado. Então, existe um termo que chama a ira índigo. Assim, eu venho, eu sei fazer diferente, eu quero fazer diferente. Então, você sente a vibração. A vibração é muito especial e não é muito sutil. Mais sutil vem a ser o cristal. Eles são, então, habilidosos com as tecnologias de informação e computadores, são muito perspicazes e observadores, mas têm dificuldades com adaptações, ou seja, querem fazer a mudança, não gostam do que estão vendo, e aí, o que vão fazer? Nem sempre dá para mudar do jeito que quer mudar e nem com a rapidez que se quer mudar. Então, logo a energia já traz uma outra vibração para ajudar com isso. Então, eles são muito desafiadores. Hierarquias. Professores sofrem bastante, né? Professores sofrem bastante com o ser índigo. Porque, assim, eles não... Esse sistema educacional, para eles e para os outros que estão chegando, está complicado, né? Então, os professores realmente estão com dificuldades. Eles querem empreender, são os guerreiros, né? A gente chama que o índigo é o guerreiro.
são habilidosos com as palavras, e eles podem, e muitas vezes está acontecendo, de serem diagnosticados com déficit de atenção. Não tem dificuldade de concentração, TDAH. E aí está acontecendo muito também, o que é uma pena, porque interfere na energia, é a medicação com a Ritalina, ou com outros medicamentos. Isso atrapalha muito a energia, faz com que eles se dispersem do que eles vieram, eles vêm, né, para fazer a diferença, e eles começam a se perder. E, como eles estão sensíveis às energias, sensíveis ao que acontece no ambiente, eles também são sensíveis tanto para uma energia de vibração mais elevada, como são mais suscetíveis também a energias de baixa vibração. Então, tem muitos, está acontecendo, né, de se apegarem a drogas. Às vezes, essa questão de estar acontecendo, eu até nem gosto de falar, porque me preocupa muito essa questão do suicídio. Eles estão se perdendo na vibração. Então, o que nós, enquanto pais, educadores, né, professores, estamos, e enquanto índigos que somos, estamos fazendo para essas crianças, com essa vibração mais elevada que está vindo. O que nós estamos realmente fazendo essa diferença, né, já que a gente veio para mudar. E eles têm, então, como eles contestam bastante os sistemas, eles têm essa independência e capacidade de decisão. São movidos, os índigos, dá para dizer assim, são movidos por ações. Não tem muito, vamos pensar, olha, ação, e vamos fazer. Acho que tem. Mas aí a energia faz, como eles vieram, né, vamos fazer essa diferença, vamos fazer, não importa muito, vamos derrubar tudo, essas estruturas não servem mais, estão desatualizadas. A própria energia já traz, então, aquele que vai dar o suporte, que vai dar o apoio, com uma energia mais pacificadora, que são os cristais. Né? Que eles veem, então, os seres cristal, veem nesse momento de grande transformação para fazer exatamente isso. Vamos dar o suporte, vamos assentar isso aqui, índigo, acalma um pouquinho. Nós estamos falando também, como eu comecei a falar, na questão da cor. Né? O índigo é a cor índigo, uma mistura de azul com violeta. Tá? Aqueles que conseguem ver essa cor em volta das pessoas, ou sentir essa frequência, sente que é algo mais energético, mais forte no índigo. Já o cristal é aquela paz, aquela harmonia, aquele ser que veio exatamente para pacificar, para dar o suporte para o índigo, mas dizer assim, calma um pouquinho. E a cor que o cristal emana, e todas as variantes que já estão chegando, que logo eu vou falar, é uma cor mais clara, mais opalina, tendendo para o rosa. Então, já faz essa vibração de amor. É um pouquinho diferente. Eles vêm e trabalham na rede cristal planetária, os seres índigos, e vêm para, além de dar o suporte para os índigos, eles vêm para fazer a mudança, ajudar nessa transição planetária, em termos assim de pacificação. Vamos organizar, né, com mais calma. O cristal, a criança cristal, já é uma dificuldade de trabalhar um pouquinho diferente do índigo, porque eles são, muitas vezes, confundidos com autistas. Né? É autista, não se manifesta, parece que não aterrou, né? Parece que não aterrou, não concentra. E aí também aí é outra preocupação, busca médica. Falam mais tarde. Eu tenho a minha menina, a mais nova, a minha bebê, eu digo minha bebê cristal, na outra vez ela estava, ela demorou bastante para falar. E eu ficava um pouco preocupada, porque eu ficava assim, o quanto ela entende do que a gente está falando. Ela pedia, insistia para ela repetir, para ela falar ou para ela responder, nada. Por quê? Porque eles têm desenvolvido essa parte
da telepatia. Ela se comunicava e a gente entendia, mas sem ela falar. Eu disse, mas como isso, né? Até que um dia nós estávamos à mesa e ela olhava assim, mas o que está acontecendo? Eu acho que ela estava sentindo, eu imagino hoje, que ela estava sentindo a vibração que acontecia ali, até o momento que ela colocou as duas mãozinhas na mesa e começou a falar. Mas falar, sabe? Acho que ela tinha guardado aquela mala de palavra lá, e veio tudo para você. Aí a gente começou a rir e ela ficava brava, porque ela tinha que comunicar alguma coisa. E a gente, nossa, que engraçado, ela até hoje não tinha falado e hoje ela está aqui. Então, tem essa, né, essa questão. Parece que eles ficam guardando, mas por quê? Porque eles fazem comunicação no entorno sem palavras, não precisa. Né? Aí o que você está fazendo? Estou falando, mas está falando como, né? Está falando. E eles... é muito... Essa energia que eles trazem de pacificação é muito forte. Uma outra questão que acontecia também na época, quando eu estava grávida da Lúcia, que é a minha cristal, as pessoas estranhas, que eu não eram minhas conhecidas e nada. Claro que eu sou muito assim de conversar, de ir na rua e tudo, mas as pessoas chegavam e queriam passar a mão na minha barriga para desejar tudo de bom, desejar coisas boas, e sempre eram coisas boas, sabe? Para desejar para aquela criança que estava vindo, para assim, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Então, eles emanam essa vibração de amor, de energia pacificadora, é muito forte isso. Então, como tem esses dois, né? Os índigos, eles vieram assim, dá para dizer que é a equipe de demolição, ou era para ser, né? A equipe de demolição, a ponte que vai fazer a transformação para o futuro, os chamados guerreiros da luz. E o cristal, os seres cristal, eles veriam a ser, então, aquela equipe de apoio, os reconstrutores, os pacificadores e para auxiliar na energia índigo. Nós temos outras denominações, mas essas outras denominações, todo o tempo que eu falei, nós estamos falando de cor e nós estamos falando de energia, nós estamos falando de vibração. Então, nós temos que ter muito cuidado com os rótulos, né? É muito fácil você, porque... né, tentar, às vezes, endeusar, ou não pode repreender, pode sim, e deve. E deve. Eles precisam muito dessa, não de reprimenda, mas de um amor, afeto, muito afeto, com firmeza. Porque, imaginem, eles vêm com toda essa vibração, com toda essa pureza, e chegam aqui, que tipo de ambiente nós estamos? E, às vezes, eles se atrapalham, como pela sensibilidade que eles têm na energia, eles realmente se confundem, né? Então, nós... os seres... Acho que eu troquei aqui os seres... Tem mais 15 só? Então, eu vou apressar aqui. Os seres cristal, então, já mais ou menos eu falei tudo aqui, né? Então, podemos passar. Então, nas denominações, nós temos já o índigo e o cristal, a geração YZ, que é mais nos meios de comunicação, crianças das estrelas, ou Star Child, que eles trazem a memória da realidade estelar e de todas as hierarquias. As crianças das flores, ou criança natureza, que tem assim, muita conexão com os seres da natureza, inclusive dizendo que falam, né, com esses seres da natureza. As crianças esmeralda, que trazem já a conexão com a equipe Santa Esmeralda, do 5º raio, do Mestre Hilarião. E essa conexão de curadores, talvez vão ser os futuros terapeutas e médicos que vêm por aí. As crianças arco-íris, eles trazem a vibração dos 7 raios, né? Já diz o arco-íris. As crianças diamante ou cristal Maxim são sempre uma frequência altíssima, e eles estão aqui para preparar a energia, a vibração planetária para as crianças ouro ou crianças dourada.
As crianças dourada, elas estão conseguindo ficar no planeta 3 a 7 meses. Porque a vibração é muito densa para elas. Então, eles estão vindo, esses outros seres, diamante, arco-íris, vêm como que para preparar essa energia para que eles possam ficar. Então, eles estão nascendo nos lugares mais escondidos, no caso, como a Antártida, e é lá que eles conseguem ficar um tempo. E todos esses seres, então, têm a ver com a vibração cristal e com essa questão de estabilizar. Agora já é questão de vamos estabilizar essa energia menos densa nesse plano. Por isso, a nossa grande responsabilidade com todos esses seres. E eu vou passar mais rápido aqui. Como eu estava falando, como eles têm essa vibração, a espiritualidade dessas crianças é muito elevada. Elas são naturalmente espiritualizadas, têm opiniões próprias sobre Deus e sobre quem são. Geralmente dizem, eu te escolhi como mãe, eu te escolhi. Que bom que eu te escolhi, eles falam. Ou falam que estão comunicando com anjos, estão conversando. Eu teve uma vez que eu recebi uma flor, até hoje eu fico pensando de onde veio aquela flor. Uma flor lilás, miudinha, e eu disse, nossa, mas que flor linda, a minha filha mais velha me trouxe. Ela disse, o anjo mandou para você. O anjo mandou para você. Daí eu pensei, mas que legal, que bom, né? O anjinho me mandou a flor. Daí eu pensei, bom, certo, achou em algum lugar. Até hoje não sei, não vi, não sei como que apareceu, porque depois desapareceu a tal da flor, não vi, não sei para onde que foi. Então, não sei se precisa, acho que tem que ir rápida, né? Aí, assim, a pergunta, aqui eu acho que eu já falei, já pode passar um, que essas crianças, elas conseguem enxergar os níveis, esses outros níveis, elas trazem não tem muito esse filtro, né? Que nós fomos, ao longo da nossa vida, fomos que fechando esses filtros, elas trazem eles abertos. Então, será que essas crianças conseguem enxergar níveis interdimensionais em seus primeiros anos de vida, já que vieram há tão pouco tempo? Algumas delas estão encarnando pela primeira vez, algumas, essas mais. E as experiências de pré-nascimento, alguns já estão falando, inclusive, eu vivi aqui em tal época, eram meus pais, tive isso. E aí, na Índia, especialmente, tem muitos casos teve um lá que colocou, eu fui assassinado em tal lugar. Como assim? Me leva lá sabe onde é assim, tal, levou aqui e pasmem, tinha ossos lá. Então, vai explicar. Então, essa visão de anjos, essa visão de interdimensional, eles trazem. Então, é muito importante que a gente mantenha sempre essa energia, essa vibração elevada com essas crianças. Aqui eu já falei, os pesquisadores já. E assim, como nós estamos falando aqui em elevação, evolução, né, elevação de frequência energética, nós estamos falando de evolução. Quem nasceu índigo e que é uma energia que vai se transformando ao longo da vida, é óbvio que nós todos aqui estamos em transição para um cristal. Pode ser um cristal ouro, né? Pode ser um cristal diamante, pode ser um cristal esmeralda, mas nós estamos todos nesse caminho de evolução. E como a transição nem sempre é pacífica, não é? A grande maioria está na sociedade como um todo, e nós, eu acredito que, a nível pessoal, individual, acaba vivendo suas tormentas pessoais, suas dificuldades para mudar paradigmas, para mudar as ideias. O que nós podemos fazer, então, para fazer essa transição de índigo para cristal, com todas as suas variantes? Primeiro,
o autoconhecimento, já foi falado aqui. Buscar reconhecer o próprio talento. Buscar por que eu estou aqui. E se tratar com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E tratar também essas crianças com muito amor, com muito respeito e honestidade, embora sempre com firmeza. É amor e firmeza, é isso que eles precisam. E de presença. Eu tenho visto muitas crianças, elas estão muito sozinhas. Tudo bem que elas querem multitarefas, elas querem N coisas para fazer, mas elas estão se sentindo sozinhas. Outro dia eu vi uma menina, ela tem os seus 9 anos, dizendo assim, triste. Mas por que você está triste? Como eu queria que meu pai, uma vez, lembrasse de vir me buscar na escola. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que acolher com amor, nos acolher com amor e acolher essas crianças com amor. Ouvindo com mente aberta, boa disposição, não sei onde que eu estou. Ouvi-los com mente aberta, com disposição. Procurar fazer com que eles se sintam à vontade, procurar fazer com que eles se sintam um pouco mais felizes e buscar esses métodos diferenciados para estimular a aprendizagem e o conhecimento. Eles precisam muito, essas crianças, elas reagem muito bem à meditação, à yoga, todas as terapias transcendentais, porque elas já trazem, né, essa conexão, né? Os florais, a parte da aromaterapia, os aromas, a arte e a música é a grande forma de comunicação que eles têm. E a parte dos cristais, ter um cristal junto com eles, e eles mesmos já saem, né? Já tem aquela conexão com o cristal, já busca juntar pedrinha, né? Então, ter um cristal junto deles é sempre bom. E a questão do convívio com a natureza, conexão com a natureza, voltar a essa parte da conexão, de se sentir em união com a natureza é muito importante. E isso vem para nós todos, não é? Porque nós temos que fazer, então, resgate da nossa criança interna, para que a gente possa, então, transcender as dificuldades, evoluir, sutilizar a nossa energia e buscar, então, essa evolução. O Fernando Pessoa, que era também um índigo, disse que somos o intervalo entre o nosso desejo e aquilo que os outros fizerem de nós. E, dessa maneira, todos nós, adultos índigo em transição para cristal, temos uma grande responsabilidade planetária e individual com essas crianças, né, juntamente com essas crianças, que são hoje adultos, adolescente, índigo, cristal, diamante, arco-íris, douradas, para que possa se tornar totalmente humana. A criança que temos dentro de nós precisa ser aceita e expressa. Então, nós precisamos acessar essa maneira de fazer essa transição, aceitar as mudanças e não ter medo. O que vem por aí é muita coisa boa. Eu ainda tenho fé. Então, vamos brincar mais, resgatar os sonhos de infância, quem sabe cantar, né? Quem sabe cantar, conversar com a nossa criança, cultivar a beleza, a leveza, a gentileza. No Gandhi já dizia, né? Seja você a mudança que deseja ver no mundo. E cante, seja feliz. O mundo precisa de pessoas felizes. Estavam cantando aqui antes. Porque em essência, o que todos esses seres estão trazendo para todos nós é a ideia da unidade, da conexão universal, de que somos todos um. Então, vamos florescer. Esse aqui eu já... Ah, não, esse aqui não. O amor, esse aqui também é o terapeuta floral maior, que foi que
trouxe para nós esse conhecimento das flores, fala aqui: o amor e a unidade, como diz, são as grandes bases da nossa criação, que somos filhos do amor divino e que a eterna vitória sobre todos os erros e sofrimentos dar-se-á mediante o caminho do amor e o carinho. Okay. Então é esse, vamos florescer nesse amor e nessa unidade, nesse carinho. Esse é um convite que eu faço a todos. E vamos terminar com a frase da nossa Helena Blavatsky: o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos nele juntos. Somos um. Então, em amor e unidade, somos um.